Já vamos começar da maneira correta? Dá um abraço e um beijo em quem está do seu lado, da sua família, e diga: meu amor, você é o meu maior tesouro, você é o meu maior patrimônio. Diga, pode abraçar os filhos se estão. Diga: você é o meu maior tesouro, você é o meu maior patrimônio. Isso. Muito bem. Amém? Sente-se, por gentileza. É assim, já declarando que a tua esposa, teu marido, teus filhos, eles são o teu maior tesouro, eles são o teu maior patrimônio. A família é sagrada. E nós temos aprendido que o sucesso começa em casa. O sucesso começa na família. E como falamos a semana passada, o propósito de Deus não é para um homem, é para a sua descendência. É com a sua família. Então isso tem que ficar registrado. A família é instituição, é um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Ele que criou a família e com um propósito muito especial. Quando a gente entende isso e trabalha para cumprir com esse propósito, que é o nosso maior propósito, quando a gente escuta por aí, eu tenho falado muito sobre isso e combatido, estou combatendo mesmo, de verdade. Se você me perguntar: Bispo, o senhor está combatendo? Sim, a palavra propósito está banalizada. Essa palavra propósito está banalizada. Banalizou. Porque todo mundo hoje diz que descobriu o seu propósito, quando na verdade descobriu coisa nenhuma, porque o propósito começa em casa. O propósito começa na família. A partir da família se estabelece os demais propósitos, porque tudo começa na família, começa em casa. E da família, então, nós seguimos no propósito que Deus tem conosco. Aí vai para a profissão, aí vai, para aquilo que você tem como Deus vai te usar na sociedade, que Deus vai te usar para coisas grandes e estrondosas. Quem não esteve conosco a semana passada aqui, por gentileza, levanta a mão, por favor. Ok, nós falamos coisas muito importantes a semana passada. Trouxemos a jornada de sucesso da vida de Jacó, aonde começou a vida de Jacó e o propósito, seu voto com Deus e a construção da sua família. Jacó trabalhou 7 anos pela mulher amada, e aqueles 7 anos pareceram-se poucos dias. Foi como poucos dias, porque o amor faz isso. É tão lindo isso, que nós falamos, Jacó trabalhou 7 anos, não por dinheiro, não por conquista material. Ele trabalhou pelo amor da sua vida. Ele foi enganado. O pai entregou a outra filha. E nós falamos, só estou recapitulando um pouquinho para quem perdeu. E quando ele esperava, cumpriu os seus 7 anos, esperava receber a mulher que ele amou, que ele trabalhou, o pai entrega a outra, que chamava Lia. E ele ficou furioso, porque ele disse: por que você me enganou? Eu trabalhei por Raquel, eu não trabalhei por Lia. E nós falamos que isso tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas se apaixonou por Raquel, e quando acordou com Lia. Não é a pessoa que se apaixonou. Houve uma mudança, não é quem eu conheci.
não é por quem eu me dediquei. E aí ele trabalhou mais 7 anos pela pessoa da qual ele amava. E aqueles 7 anos, aqueles 14 anos, foram como se fossem poucos dias. A partir dali ele começou a construção da sua riqueza. A partir dali ele começou a construção de tudo aquilo, do propósito que Deus tinha com ele e através da descendência dele. Nós falamos uma coisa muito séria, muito importante, que biblicamente o marido é sacerdote do lar, é sacerdote da família. Marido é o cabeça, porém, nós falamos, Raquel era pastora. Então toda casa precisa de um sacerdote, toda casa precisa de uma. O que a pastora faz? Fala, pastora, o que a pastora faz? A pastora apacenta, ela cuida, ela zela, ela está atenta à necessidade, ela cerca, ela sempre está conectada às suas ovelhas, que seria a sua família, seus filhos, né? E ela fica atenta às necessidades. E o principal, orando por elas, sem cessar. Nós falamos que quando Jacó construiu essa família, construiu a sua riqueza, e ainda nada estava firme e alicerçado até que Deus o abençoou. Deus o abençoou, ele ainda não tinha estabelecido sobre a vida dele a bênção de Deus. E Deus o abençoou, naquela bênção mudou o nome dele, trocou o nome dele de Jacó para Israel, que tem 2 significados, campeão com Deus, príncipe de Deus. E somente a partir dali, ele pôde usar a expressão que agora ele tinha tudo. Quando ele foi ajustar uma pendência do passado com o irmão, e ele mandou os presentes para o irmão disse: meu irmão, fica com o que é teu, porque eu tenho muitos bens. E ele disse: não, receba o meu presente, porque Deus tem sido maravilhoso comigo, Deus tem me abençoado, e eu tenho, diga a palavra comigo, tudo de que preciso. Porque ele tinha um relacionamento com Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, uma família e filhos abençoados e muita riqueza. Então ele podia dizer que tinha tudo. Vamos fazer a pergunta aqui: você quer ter bens ou quer ter tudo? O que você quer? Tudo. Então você precisa de comunhão com Deus, a bênção de Deus sobre a tua vida, uma família abençoada, para partir daí você construir a sua riqueza. Mas a sua maior riqueza não é os seus bens, seu patrimônio. A sua maior riqueza é a sua família e o seu relacionamento para com Deus. E aí nós falamos, só para finalizar, não leve Lia para 2022 e não leve Jacó. Jacó é o enganador, Jacó é mentiroso, por isso que Deus mudou o nome dele. Raquel tinha brilho nos olhos, era bonita, era formosa. Lia não tinha brilho nos olhos. Então, não foi por Lia que Jacó se apaixonou, foi por Raquel. Então nós temos a oportunidade agora de não levar conosco para 2022, nem Lia, nem Jacó. Nem Lia, nem Jacó deve entrar em 2022. Amém? Amém? Ficou claro? Sim ou não? Só fazendo trazendo um resumo para quem não acompanhou, para quem não estava. Fica com essas palavras gravadas, depois vai lá no YouTube, assiste e se atualize. O nosso zelo em realizar este trabalho, Deus tem nos movido a isso, a cercar de todas as formas. E para quem não tem nos ouvido, vou continuar batendo nisso, tá? Porque casais ajustados prosperam. Família desajustada, casais desajustados não prosperam.
E você vai aprender algo muito forte hoje, muito importante hoje. Por que será que o primeiro milagre que Jesus realizou, aliás, aonde foi o lugar que ele escolheu para realizar o primeiro milagre? Aonde? Num casamento. E aí, por que será? Por que será que ele escolhe um casamento, uma festa de casamento, para realizar o seu primeiro milagre? Ele poderia já chegar fazendo o quê? Vem cá, reúne a multidão, vamos fazer a multiplicação dos pães e peixes, vou impactar todo mundo já de cara. Não, já vou aproveitar quando tiver todo mundo lá na orla da praia, eu já vou aparecer caminhando sobre as águas, vai dar um impacto maravilhoso. Vou procurar ter um paralítico, ou um cego, ou um surdo, um mudo, e eu vou lá curar e todo mundo vai ficar impactado. Mas não foi. O primeiro lugar que Jesus realizou um milagre, o primeiro milagre de Jesus, foi numa festa de casamento. E aí, eu dei o título dessa mensagem de hoje, ele escolheu devolver a alegria àquele casamento. E por que ele escolheu devolver a alegria àquele casamento? Jesus foi convidado para participar de um casamento. E ele foi. Por que será que ele foi? Tinha tanta coisa para fazer. Ele e os seus discípulos, convidados especiais, e ele foi naquela festa. Ele foi naquele casamento. E por quê? Ele deixa essa lição para nós, da importância do casamento para Deus. A importância e o propósito do Senhor. Ele queria estar ali, e se ele não tivesse sido convidado, um casamento, ele poderia, no passado, ele poderia durar dias, 7 dias, mais. E esses casamentos, geralmente a comunidade inteira participava. Reunia-se a comunidade inteira para participar daquela festa. Então era festa de dias. E de repente, o que acontece naquele casamento? O vinho acaba. Quando o vinho acaba, você sabe o que significa vinho na Bíblia? O quê? Alegria. Alegria. Então, a festa acabou. A alegria acabou. Se Jesus não está ali, presente, ativo, naquele casamento, seria uma frustração. Aquele casamento estaria começando mal. Já traria um peso para aquele início de construção de uma família, no casamento entre aquele homem e aquela mulher. É uma reflexão. A primeira coisa que nós tiramos aqui: se Jesus não está num casamento, não há poder nesse casamento, não há alegria nesse casamento. Ele diz: o milagre sou eu. Jesus tem que ser convidado especial no seu casamento. Jesus deve permanecer todos os dias em nosso casamento. 3 dias depois, acompanha comigo, 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Canaã, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração.
Essa é a primeira lição. Vou dar uma parada, vou ler ponto por ponto. E nós vamos discorrer, e eu gostaria que você tratasse, prestasse atenção, porque às vezes a gente diz assim, ó, meu casamento não é tão relevante na minha vida. Eu vou dizer uma coisa extremamente importante para você. Eu usei a frase, casais desajustados não prosperam. E não mesmo. Não vencem. Em área nenhuma. Nenhuma. Porque o propósito de Deus é com a família. Então eu preciso tratar isso com muita seriedade. Eu sempre digo, tem gente que diz assim, minha vida pode estar amarrada por causa do meu casamento? Pode não, está. Por causa do seu casamento. Se você for para o Novo Testamento, você vai ver que o Senhor fala claramente sobre isso. Sobre o dever da mulher, o dever do marido, e sobre as orações não serem respondidas, serem interrompidas. Então a gente precisa tratar isso com muita seriedade. A primeira lição que nós tiramos desse texto é a importância do casamento para Jesus. Se ele não fosse importante, ele não teria escolhido o casamento para realizar o seu primeiro milagre. Se os seus discípulos, sua mãe, foram convidados especiais e estiveram ali, isso mostra para Deus, isso mostra como Deus vê o casamento, a importância que o casamento tem para Deus. Segunda lição, Jesus escolheu realizar o seu primeiro milagre, e como disse, ele poderia ter realizado em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar, mas por que ali? Porque tudo começa na família. Tudo começa com o casal. Tudo começa na família. E mostra uma outra coisa. Quando o vinho acabou, Jesus restaurou. E tem um processo nisso, extremamente importante. Você sabe que nós falamos a semana passada, que a Liliane falou, por que a família é tão importante? Repete para quem não acompanhou. Eu ia te pedir agora uma pausa, né? Fala. A família. A família, vou começar do princípio, foi a primeira instituição para Deus, criada. Ali ela simboliza o relacionamento que nós temos com Deus. E através da família se perpetua os ensinamentos bíblicos. Em Malaquias, aqui, 2,15, fala assim, acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Ele quer filhos dedicados. Quando a gente fala em família, em um lar, ali tem o apoio, a educação, já desde o momento que nasce. Você vai ensinar, conforme o desenvolvimento de uma criança, a falar, a andar, a comer, a vestir. E ali você vai passar os princípios, respeitar os mais velhos. Muitos ensinam até ler e escrever, participam da vida ativa escolar. E o mais importante, ela é apoio para a sociedade. O papel, vou falar agora o papel de uma mulher, é apoiar o marido, apoiar os filhos. E uma coisa muito importante, o que Deus espera de nós pais? Que nós ensinemos nossos filhos a ser dedicados a Deus, a Ele. Então, não é só ensinar os princípios, como viver neste mundo, mas a base bíblica. Então, o lar é o seio
de encorajamento. Um homem, como nós ensinamos nos 52 dias, ele está enfrentando muita dificuldade e batalha no trabalho, ele tem que ter prazer para voltar para casa. E chegar lá e sentir revigorado. No dia seguinte, ele enfrentar, sabendo que tem uma mulher apoiando e orando por ele. Claro que não é diferente. O homem também tem que se doar para a esposa, reconhecer tudo que ela faz. Aí eu pergunto, não é importante um lar estruturado? Um pai e a mãe maduros espiritualmente? Sabendo, problemas existem, mas temos que saber guerrear essas batalhas da maneira certa. Quando os ânimos estiverem alterados, o silêncio e a oração, mas ter a maturidade para resolver. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi, nós sempre oramos juntos, né? Mas eu gosto de falar que, vou citar um exemplo, que eu desejei muito o Vitor, e o Vitor é desenhado na oração. A orelha, a pele, o cabelo, até o pé dele, né? Que é o pé mais bonito em casa. O seu é lindo, tá, Florzinha? Mas o pé do Vitor é o mais bonito em casa. Então, literalmente... O seu puxou para o papai, tá, filhinha? Pezinho do papai, dedão comprido. Mas eu aprendi desde cedo. Sabe uma coisa que nós estávamos falando linda? A gente da oração, deixa eu falar. Pode falar. É que eu falei, eu dei uma revelação essa semana para ele. E antes dos meus filhos nascerem, eu orei por eles. Aí nasceram, eu comecei a orar pela vida deles. Eles, bebê, crianças, eu orava pelo marido da Bruna e pela esposa do Vitor. Então, minha filha nova e meu filho novo, né? Que agora eles são meus filhos, não é meu genro e minha nora, não. Eu orei por vocês, resposta de oração. E casaram. Meu coração nunca se angustiou em saber, será que vai casar ou não? Não, porque eu confiava no que Deus poderia fazer. Agora, para o que você ora, pastora? Hoje eu oro pelos meus netos que não nasceram. Já oro? Todas as fases, né? Eu estou orando. Eu sempre procurei ter depósito de oração perante o Senhor. Eu oro pelos nossos netos, viu? Né, Val? Seu Roberto tem aqui, a família é grande. Eu oro pelos nossos netos, então oremos pelos nossos netos. E eu oro já pela gestação das minhas filhas, viu? Viu, meninas? Eu já oro pela gestação de vocês. Mas, nossa, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual. Tudo está na 4ª dimensão. Assim como imaginou a sua mente, assim será. Eu sonho com netos, não dou pressão, mas eles sabem que meu coração está cheio. Então, o que eu faço? Eu tenho orado, orar com antecedência. Isso me ensinou a não viver em ansiedade, não viver em preocupação. Então, antes da preocupação, vem a oração. Antes de qualquer problema tomar conta do meu coração, da minha mente, ele não rouba, porque antes está a minha oração. Então, Deus está cuidando, Deus está à frente. Antes do problema acontecer, Deus está à frente, Deus está agindo. Então, o papel nosso é orar, não esperar. Por que Deus tem que estar, Jesus tem que estar no casamento todos os dias? Não é só quando está difícil. Infelizmente, nós sabemos que muita gente recorre a Deus quando o problema chega. Não! Posso fazer uma observação? Se Jesus não estivesse naquele casamento, como seria? Teria acabado a festa. Teria acabado a festa. Ou ele teria que ser chamado com emergência para realizar alguma coisa. Mas ele estava ali. Já estava de prontidão, né? Ele já era um convidado especial ali. Está entendendo o que eu quero dizer? Jesus tem que estar no seu casamento. Não ser chamado numa hora de emergência. Ele tem que estar ali. Ele tem que ser ativo ali. Ele tem que ser atuante ali.
Essa semana a gente conversava algumas coisas aqui preciosas que eu julgo ser precioso para vocês. Vou ensinar algumas coisas bem poderosas para vocês. Vem cá, Catarina. Um dia, os microfones, eu preciso deles. Um dia, eu chamei essa moça para ter uma conversa com ela. Eu chamei a Catarina para perguntar, conversar com ela sobre a vida dela, sobre os projetos dela, saber sobre seus projetos sentimentais, como estava o seu coração, né, os seus projetos de vida. E aí, ela me respondeu. Você lembra que você me respondeu? Falei que eu estava tranquila. Estava tranquila. Tá tudo certo. E eu falei, tá, e o que você idealiza para a sua vida? O que você visualiza? Quais são os seus projetos? Você quer se casar, não quer? Quero. O que você respondeu para mim? Eu descrevi o casamento que eu queria ter e na hora eu virei meu celular para ele e falei, aqui está a foto do exemplo de casamento que eu quero, que era a foto dele e da pastora. Ela pegou uma foto minha com a pastora e colocou na capa do celular dela. Ela disse, o que ela estava fazendo? Ela estava modelando. É esse modelo de casamento que eu quero para mim. É esse modelo de família que eu quero para mim. E ela colocou como capa do celular. Cadê os solteiros? Ela colocou como capa do celular. Já colocando em oração para que Deus a abençoasse com uma família como a minha. Mas Deus deu a ela a minha família. Deus deu a ela mais do que ela pediu, que ela queria como a minha, um casamento como o meu. E Deus deu a ela a minha família, Deus deu a ela o meu filho. Amém? O que ela fez nesse momento? Ela estava chamando as coisas que não são como se já fosse. Ela estava projetando. Ela estava colocando diante dos olhos dela aquilo que ela sonhava. Quem está entendendo a mensagem? Modele casais ajustados. Modele. Faça modelagem. Que tipo de casamento você quer? Que tipo de família? Vocês viram a foto que eu postei no dia do meu aniversário? Sim ou não? Quem não viu? Quem não viu, levanta a mão, por favor. Coloca aí, por favor. Essa foto eu postei. A outra, está aí? Está aí. Antes ela tinha só um sonho. Hoje ela faz parte dessa família. Hoje Deus deu a ela a família que ela sonhou. Ela deu a ela um casamento semelhante ao que ela modelou. Tem um ensinamento poderoso aqui para nós. Tem um exemplo poderoso aqui para nós. Amém? Quem pode modelar? Todos? Todos podem. Todos podem. Você ensina seus filhos. Os solteiros, os jovens, modela. Coloca aí o modelo de casamento que você quer. Ou até aquele que está modelo casado, de família. né? Casados. Modelar também. Modela os casados. Talvez você hoje não está vivendo um casamento tão ajustado. Modela. Tem gente para a gente se modelar. Tem exemplos para que nós possamos nos modelar. Então, isso foi muito forte, porque nós nos lembramos disso outro dia. Eu tinha até me esquecido. Ela puxou o celular, virou e colocou uma foto. Mais precisamente é uma foto que está no meu computador, que é a foto dos meus 25 anos de casado, quem participou do trabalho aqui comigo. Aquela foto, tem uma foto
daquele trabalho comigo e com a pastora, ela pegou aquela foto, ela jogou no celular dela e ela disse: esse é o modelo de família que eu quero. E Deus realizou. Amém? Obrigado. Para Jesus. Para Jesus. Aí, só para seguir aqui, daqui a pouco a gente dá seguimento no assunto, né? O quanto é importante, a Liliane estava falando da família, o quanto é importante. Eu fiz uma pergunta essa semana, porque a pergunta que eu faço para vocês, eu faço para eles. Eu fiz uma pergunta essa semana: qual a imagem que você tem de Jesus? Que imagem você tem de Jesus? Qual real e verdadeira? Que imagem você tem verdadeira de Jesus? Porque eu disse na sexta-feira, tem gente que tem uma imagem de Jesus de simplesmente um homem bonzinho, bem pacífico, pessoa super tranquila, do bem, que opera, que curou, que abençoou. E eu trouxe uma imagem de Jesus que ela está distorcida. Uma imagem forte, impactante. Uma imagem de alguém de extrema personalidade. Que é essa a imagem. A imagem que vocês têm de Jesus é a imagem que vocês aprenderam, né? A religião que vocês aprenderam, que viveram, que praticaram. Muitos aprenderam no catolicismo, outros aprenderam em igrejas evangélicas. Uma imagem um tanto quanto distorcida e muitas vezes até de um ser fraco. E que foi derrotado e não um vencedor. E essa não é a imagem. Eu não vou voltar nesse assunto, porque nós já pregamos sobre isso. E aí eu fiz a pergunta para os meus filhos. Eu fiz a pergunta para os meus filhos. E eu fui surpreendido, olha o impacto que a gente tem sobre a vida dos filhos. E aí, vem cá minha filha, por favor. E aí, eu fui surpreendido, cada um falando da imagem que tinha de Jesus. E aí eu fiz a pergunta, ela falou: o que você disse para o papai, minha filha? Qual a imagem que você tinha de Jesus? Qual a imagem que na sua infância você formou da pessoa, do Jesus homem? Eu disse que a imagem que eu tinha era a do meu pai. Não por um estereótipo ou porque parece muito perfeito, muito conto de fadas, eu falar que o meu pai é a imagem de Jesus para mim. Mas quando a gente faz essa pergunta, é natural que você crie a imagem de mediante a um líder espiritual que você teve na sua vida, ou até mesmo a gente julga Jesus ser como nós somos, porque a natureza do homem é julgar as pessoas pelo que elas são capazes, ou também a gente, quer dizer, também não, a maioria das vezes é a gente julgar Jesus pelo pai que nós tivemos. Quando nós falamos que uma pessoa ela não sabe receber o amor de Jesus, é porque ela não recebeu o amor do pai. Só que isso para mim foi muito, muito claro, porque quando você conhece a história de Jesus, quando você pega os exemplos de Jesus, em nenhum momento você vê um homem manso, pacífico, um cara mais tranquilo, assim, sabe? Aquele jeitinho vai, não vai, com muito amor. Sou Jesus. Não, você vê uma pessoa que chega firme, com autoridade, que por onde ele passava, ele causava, ele marcava aquele lugar, sabia se posicionar. E, coincidentemente, é o homem que eu tenho em casa. É o homem que eu vejo. É um homem que... Deixa eu falar, o homem que ela tem em casa é esse, não aquele. Entendeu? Aquela está em formação ainda. Brincando. Mas porque quando você lê uma história e você vê Jesus se posicionando a todo momento, tirando o que tem que ser tirado, aquilo que não está certo, a todo momento eu via meu pai tendo a mesma atitude na caminhada de fé dele, na construção do ministério. Meu pai sempre vinha tirando o que não estava certo, se posicionando. Ele corrigia com firmeza, mas com muito amor. Isso não só com os filhos, mas com todo mundo. E é a mesma coisa que nós vemos Jesus na Bíblia. É um homem que corrige com amor, com firmeza, que não te poupa, abre os seus olhos. Então, essa era a imagem que eu tinha. É o cordeiro e o leão. Exato.
Quando ela falou isso, porque a gente lida com isso e vê um sério problema de orfandade. O filho que não recebeu o amor de pai tem dificuldade de receber o amor de Cristo. A gente vê isso no dia a dia. A gente lida com isso no dia a dia. Então, existe um sério problema relacionado. Quando ela falou, eu quero falar qual é a imagem que eu tinha de Jesus, que eu construí de Jesus. Então, o que ela disse? Ela disse, a imagem que eu construí de Jesus é a imagem do Pai. Como assim a imagem do Pai? Pai firme, o Pai fala o que tem que falar, o Pai se posiciona, e eu construí essa imagem de Jesus, que é o que eu disse ainda essa semana, né? Dependendo do teu primeiro líder, a imagem que você tem de Jesus é fraca, porque ele é fraco. Dependendo da igreja que você veio, ele é fraco, porque o seu líder foi fraco. E nós não podemos nos esquecer que só o sou eu de Jesus derrubou dezenas de homens no chão. Só o posicionamento, a quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, ele diz, sou eu, caiu todo mundo por terra. Então, Jesus, ele só passou pelo que ele passou por propósito, porque ele se entregou por propósito, porque se ele não tivesse se entregado por propósito, ninguém jamais teria crucificado ele. Quem está entendendo? Jamais. Né? E correto. Quando pegou os comerciantes no templo, ele pegou o chicote, virou a mesa, botou todo mundo para correr de lá. Então, o que acontece com isso? O que a gente aprende? Você vê o quanto nós temos responsabilidade sobre a vida dos filhos. Olha quanto é sério. Quanta responsabilidade. Nós, como pais, formamos a fé desses filhos. Eles veem a imagem de um Deus forte ou um Deus fraco, de um Deus bom ou de um Deus ruim, segundo os pais, que são seus primeiros líderes. Quem são os nossos primeiros líderes? Os nossos pais. Eles são os nossos primeiros líderes. Então, nós temos uma responsabilidade muito séria. O Vitor, vem cá, Vitor. O Vitor, ele aprendeu muitas coisas com a mãe e com o pai. Olha a responsabilidade. Fale a sua versão. Boa noite. Ele me perguntou ontem, no meio dessa conversa, sobre a questão do padrão de comportamento como homem. E para quem não sabe, a minha herança espiritual, posicionamento de fé, oração, não veio dele, veio dela. Só que o meu padrão de comportamento como homem, como lidar com as coisas, como se posicionar, firmeza, só que com carinho, eu aprendi com ele. E eu sei que por conta disso, hoje eu estranho muitos comportamentos, porque o padrão de homem que eu tive em casa foi muito alto. Isso dos dois lados. A responsabilidade da mãe e a responsabilidade do pai. Olha que coisa interessante. A Bruna, vem cá, Bruna, volta aqui. A Bruna diz o seguinte, ela fala assim, comigo já foi diferente. O meu padrão espiritual foi meu pai. É isso, Bruna? Isso. E? Eu falo que... eu olhei como uma questão de gênero mesmo, porque a minha mãe, ela teve um papel importante para a minha formação como mulher. Muitas vezes mesmo sem ela falar nada, porque existem muitas coisas que eu aprendi apenas vendo, vivendo com ela. Hoje a minha rotina em casa como uma esposa é quase igual como ela era com o meu pai. Só que a minha herança espiritual eu já peguei mais dele. Foi o que mais chamou a atenção, veio dele. Não que ela não ensinava. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tenho mais na minha memória o exemplo do pai nesse posicionamento e o da mãe como mulher, esposa, mãe, e por aí vai. Aí, observe a necessidade de um lar ajustado, de um casal ajustado. Que eles vão pegar dos dois lados. Eles vão absorver dos dois lados. Os pontos positivos
e os pontos negativos. Olha o quanto a responsabilidade é grande para nós. O quanto nós temos, por isso que a Bíblia, ela é muito objetiva nisso. A nossa responsabilidade de transferir, de ensinar, de ser o exemplo. E aí é onde nós começamos, né? Aqui tem uma sequência. Começou aqui, mas aqui agora existe uma sequência. A continuidade do propósito. A continuidade do propósito. Quem está entendendo o que nós estamos tentando transferir? Isso é sério. O Guilherme foi criado como um amiguinho do Vitor. O Guilherme, eu tratei o Guilherme como um filho. O Guilherme, o senhor Roberto e a Val vai lembrar. Às vezes quando o senhor Roberto e a Val pegava firme no Guilherme, o Guilherme dava o pitizinho dele. Teve uma vez que o Guilherme saiu de casa e saiu para a rua correndo, chorando. E aí, para quem que o Guilherme liga? Para mim. Chorando. Eu vou mesmo. Onde o senhor está? Falei, o que aconteceu, Guilherme? Discuti com meu pai, com a minha mãe. Falei, o que aconteceu, Guilherme? Onde você está? Ia buscar o Guilherme. E aí vai aconselhar o Guilherme. Muitas vezes a própria mãe falava assim, bicho, pega o Guilherme, chama a atenção do Guilherme. Tem isso no Guilherme. E eu tratei o Guilherme como um filho. Guilherme era filho do senhor Roberto e da Val. E eu tratei o Guilherme como um filho. Mas eu não sabia que eu estava plantando para mim mesmo. Porque eu não imaginava que o Guilherme ia ser meu genro. Eu imaginava. Enquanto o pai não imagina, a mãe ora. Então, mas olha que coisa interessante. São plantios que a gente faz. Todo o bem que eu plantei na vida do Guilherme, eu plantei um bem que eu ia colher. Eu plantei um bem que eu estava trazendo para minha casa, para minha família. Está entendendo algo aqui? Sim ou não? Às vezes nunca se sabe. Ele não era meu filho. Ele era o filho de outros. Mas eu amei, cuidei, dei atenção, dei amor, criei, chamei atenção, corrigi de todas as formas. Quando o Guilherme parou a faculdade, eu chamei ele e falei assim, você não vai parar a faculdade não, por que você parou? Ele falou, não. Eu falei, não, deixa de conversa. Vai ser um desistente na vida? Tudo que vai começar vai parar? Não, você vai lá, volta lá na faculdade. Como é que chamava o negócio da matrícula lá? Renovar a matrícula, né? Você vai voltar lá na faculdade, você vai terminar essa faculdade. Ainda que você não venha exercer, você vai terminar. Você não vai começar e vai parar, não. Então, um plantio que eu fiz, tratamento que eu estava dando, quer vir falar, Guilherme? Tratamento que eu estava plantando para mim. Quando você planta, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Não se canse, porque você não sabe. Às vezes a gente está, se eu viro, simplesmente começo criticar o Guilherme, criticar a criação do Guilherme, criticar as atitudes do Guilherme, criticar os pais do Guilherme, eu estaria fazendo um plantio talvez contra mim. Mas eu estava fazendo um plantio do qual eu ia colher. Quer falar, Guilherme? E indiretamente, ele com todas essas correções, com todas essas advertências e esse amor, ele incutiu algo dentro de mim, que foi justamente esse adubo.
E hoje, uma coisa que eu levo no meu ministério, em tudo que eu faço, é justamente plantar o amor na vida das pessoas. Por quê? Porque tiveram muita paciência comigo. Porque me chamaram, porque conversaram, porque me orientaram, porque me corrigiram, porque falaram, vem cá, isso não é certo, isso não está legal. Então, talvez uma das maiores heranças que ele deixou para mim, indiretamente, sem mesmo ele saber, foi justamente isso. Foi essa correção, foi esse adubo, e eu sempre falo para ele que o que eu aprendi com ele como líder é justamente a capacidade de adubar as pessoas, de chamar, de conversar, de amar de verdade, porque eu fui amado, eu fui cuidado, eu fui zelado. Então, se eu fui, por que eu vou pesar a outra pessoa? Porque E tem uma coisa interessante, né? O Guilherme estava dentro da minha casa vendo o meu casamento. O Guilherme estava dentro da minha casa observando como eu tratava a minha esposa. O Guilherme estava dentro da minha casa como amiguinho do meu filho, observando que tipo de marido que eu era. Observando como eu tratava você também. O Vitor disse que ele estava dentro da minha casa observando a Bruna. Mas tudo bem. Pode falar, Guilherme. E de tanto ver o casamento dos dois e estar próximo, eu aprendi muitas coisas com ele indiretamente, né? Aprendi como muitas vezes o marido se porta e tal, e eu olhava muito para a pastora, porque eu via a forma com que ela cuidava da família. E até hoje é assim, ela cuida de uma forma individualizada de cada um, porque ela sabe que eu gosto de uma coisa, a Catarina gosta de uma coisa, a Bruna gosta de uma coisa, o bispo gosta de uma coisa e o Vitor gosta de uma coisa. Então, ela sempre esse tratamento individual. E isso eu olhava e falava, puxa vida, eu quero uma esposa assim para mim. Eu quero uma mulher dessa forma, eu quero uma esposa que cuida, porque eu sempre vi ela cuidando muito do bispo. Sabe, preocupada nos mínimos detalhes com ele, se ele já tinha comido, se a roupa estava pronta, se as coisas estavam acertadas. E eu falava, poxa vida, eu quero uma esposa dessa para mim. E Deus me presenteou. Bem parecido, por sinal, né? Só a Xerox, né? Mas eu espero que você esteja entendendo a mensagem. Eu não imaginava que o Guilherme ia ser meu genro. Ela está falando que ela imaginava, mas imaginava mais velha. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu nunca obriguei, nunca fiquei na Bruna, que tinha que ser o Guilherme. Só algumas vezes eu lançava, né, Guilherme? Eu falava assim, você vai ser meu genro. E ele nem entendia. Só algumas vezes que ela falava, você pode estar perdendo o amor da sua vida, hein? Mas ela não falou nada. Eu nunca oprimi, nunca obriguei. Só que assim, fazia já 1 ano que eu e a Val estávamos orando. Não oração que Deus fizesse a minha vontade, mas eu sentia na obrigação de cobrir os meus filhos em oração. Tanto se estavam namorando ou se não estavam. Porque se estavam namorando, eu ficava preocupada de não ser algo que fosse de Deus. Então, eu falava, Senhor, se não for, o Senhor arranca. Tem esse tipo de oração também que mãe tem que fazer. O papel da mãe em oração é não se cansar. É estar com os braços erguidos, sem se cansar, sem se desfalecer. E nós estávamos orando há 1 ano, quando ele noivou. Eu lembro quando a Val chegou em mim e falou assim, às vezes é ela. Eu falei, não, eu não vou parar. Porque ela eu sabia que não era a outra. Não era. Eu não queria que, se ele fosse a bênção da minha filha, eu não queria que perdesse. Eu falei, não, a gente vai intensificar. Deu mais ou menos 30 dias, Guilherme? Nem isso foi. Não deu 30 dias. Olha, mulheres, há poder na oração da mãe. Há poder na oração da esposa. Você se cala para as demais situações, você só abre a boca para orar. Porque ele não sabia, que fazia 1 ano que eu estava orando. Ele não sabia, nem ele e ninguém sabia. Só o pacto entre eu e ela e Deus. Quando você usa de fé, Deus age. Deus envia exército de anjos, Deus muda. Ele noivou, a noiva mudou. E ali começou o processo para Deus entregar o presente para minha filha. O poder da oração. E
tem uma coisa que eu estava lembrando aqui também, na hora que o senhor estava falando, que é justamente por ver o senhor sempre com esse amor incondicional pelas pessoas, eu também passei a amar as pessoas e não medir esforços, a ponto de que um dia a Bruna falou assim para mim, falou, amor, chega em casa, desliga, porque parece que eu estou vendo meu pai, porque meu pai também cometeu esse erro lá atrás, de muitas vezes se importar tanto com as pessoas e tender a querer esquecer um pouco da família, mas de tanto eu ver ele também, ter esse amor de parar, de correr, imagina, é o que a gente estava conversando, ele tem uma agenda super lotada, imagina ele parar no meio do dia, simplesmente para ir me buscar, então isso foi amor puro, então isso é algo que eu levo para mim, de sempre plantar o bem na vida das pessoas. Você entende que o futuro, às vezes a gente não se dá conta, nós estamos construindo o futuro hoje com pequenos gestos, com pequenas atitudes. Nós estamos no presente construindo o futuro? Sim ou não? Prestou atenção que os exemplos que nós estamos dando e o que nós estamos trabalhando aqui hoje, trazendo a vocês o quanto é importante esse ajuste, porque nós temos a responsabilidade de formação, continuismo, a formação do caráter, a formação da fé, a imagem, a fé que os nossos filhos terão é com base na imagem que tem de nós, aquilo que aprendeu conosco. Olha como é sério isso. Olha como é sério. Uma coisa importante também, que logo no primeiro mês de casada, primeira semana talvez, eu já cheguei na minha casa e já falei para ele. Falei, eu aprendi com o meu pai que a gente nunca fala algo que você não quer de verdade e você não leva problema por outro dia. Eu não sei o que a gente vai enfrentar daqui para frente, mas isso é algo que a gente vai aprender agora. E foi algo que a gente estabeleceu de fato. Não precisou acontecer, eu só falei. Falei, eu Sabe aprendi o que ela quer isso. dizer? Nunca fale o que não é, o que não deve falar, o que não é o que você quer. Tipo assim, some da minha vida, desaparece da minha vida, você é uma desgraça na minha vida. Não fale, nunca fale o que não é o que você não quer. Então, e não leve para, não deixe, o problema aconteceu hoje, resolva hoje, não leve para amanhã. Vocês são maduros. E porque eu falei essa semana para você também, que uma coisa que eu sempre vi no meu pai, que nos dois, na verdade, independente do que acontecesse, eles passavam por cima das suas vontades, das suas emoções. Tem que resolver, vamos conversar. Não tinha dessa, eu não estou afim de falar agora, eu não vou falar. Eu preciso do meu tempo. Eu nunca vi isso. Eu via, vamos conversar, vamos resolver, tem que resolver. É melhor fazer isso agora do que fazer isso depois, ficar deixando o problema só crescer. Isso foi algo que eu vi. Eles não precisaram falar para mim que tem que ser assim. Eu vi. E foi uma coisa que a gente trouxe para o nosso casamento também, que a gente conversa, que a gente fala, tá vendo? Isso não pode acontecer, a gente já falou, não pode acontecer. A gente tem que manter isso firme, porque a gente viu a forma que deu certo. Então a gente precisa também fazer dar certo. Isso também se chama modelagem. É você modelar. Então eles fizeram a modelagem do casamento deles, se modelaram em cima do casamento dos pais. Amém? Obrigado. Versículo 3. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Imagine no meio da festa, o vinho e a comida acabou, como as pessoas se sentiriam? Frustradas. O vinho acabou, o vinho na Bíblia, diga comigo, simboliza alegria, celebração e felicidade. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a celebração, acabou a felicidade. O que Jesus, o que significa isso? Acabou o prazer, acabou o vinho, acabou o prazer, acabou a alegria. Tem uma lista que nós vamos colocar aqui, que
Talvez sejam coisas que têm roubado a alegria do casamento de vocês. Me dê a lista, por favor. Conflitos. Todo tipo de conflito vai roubar a alegria do seu casamento. Isso vai roubar. Tira isso do meio de vocês. Sejam bons comunicadores. Nós somos maduros, nós não somos crianças. Nós sabemos conversar. Quando um falar que o problema, sabe qual é o problema? Meu problema é você. Não, meu amor, meu problema não é. Eu não sou o teu problema e você não é o meu problema. Você é uma bênção. Olha para o teu marido, para a tua esposa e diz assim: eu não sou o teu problema. Vamos lá, gente, eu não sou o teu problema e você não é o meu problema. Você é a minha bênção. Viu? Eu não sou o teu problema, você não é o meu problema. Você é a minha bênção. E nós precisamos ajustar o que precisa ser ajustado. Corações fechados. Orgulho. Jogue esse trem fora, meu Deus do céu. Isso é destrutivo. Orgulho arrebenta, mata, destrói. Dores do passado. Dores do passado. O passado já passou. Acabou. Se a gente ficar olhando para o passado, a gente nunca vive o futuro. Nunca vamos viver o futuro. Nem o hoje, nem o futuro. Tira o passado já acabou. O que aconteceu ontem, antes de ontem, o ano passado, o ano retrasado, tem gente vivendo coisas de 10, 15, 20 anos. Acabou. Isso não faz mais parte da vida de vocês. Isso já aconteceu. Nós temos a oportunidade de fazer tudo novo. Rotina excessiva. Nós precisamos ter cuidado com a rotina, né? Pode falar, querida. Fazer as coisas no automático. A rotina traz para nós algo no automático. Você levanta, você faz a mesma coisa, não traz aquele prazer. A gente falando do casal, do casamento, não pode ser aquele casamento conflitante, cheio de questionamento, de perguntas, de problema. O casamento tem que ser momento de rir, de dançar, de cantar, de celebrar. É festa, é celebração, é alegria. Ah, mas todo dia, bicho? Pode ser. Sim. Todo dia, pode ser. Dia de celebração, de festa, de alegria. Na nossa casa parece uma festa todo dia. Tem uns momentos de seriedade, principalmente de meditar a palavra, mas fora isso, tem que ser um lar leve. Você chega, você vê que a paz está naquele lugar. E nós somos os condutores da paz. E a boa comunicação. Quem não estava aqui conosco a semana passada, a Liliane falou, a gente falou alguns pontos importantes. Às vezes a Liliane diz para mim: estou carente de você, eu preciso de você. A gente tem essa comunicação, né? Como ela disse, às vezes o casal, por falta de comunicação, a esposa não fala, mas ela fica brava porque ela quer que o marido... como se ele tivesse que adivinhar, ou quando ela fala, o marido grosseiramente vira e diz: eu já sei, você já falou. Pô, você já falou, estou de saco cheio, calma, não dá. Não, cultive. Quando a Liliane fala para mim: estou carente de você, eu me aproximo mais, eu preciso de você, estou com saudade de você. O que mais, meu amor? E quando eu falei que eu estou carente dele, não é que eu quero que ele faça as coisas para mim. Eu quero a presença dele, eu quero a atenção dele, eu quero ele olhando para mim, conversando, dando carinho, abraçando. Não, às vezes, como disse o meu genro, como disse a minha filha, divertindo, aprendeu bem, filha. Papel da mulher, chamar atenção mesmo. Entendeu? Às vezes, a agenda está lotada. E, às vezes, parece que eu tenho que marcar a hora, né? Mas é verdade. E aí eu falo: menos, eu preciso de você, eu estou carente. Eu falei isso semana passada, porque ele me perguntou o que eu queria de aniversário de casamento. E eu pedi algo muito caro, né? O dia inteiro só para mim. Não ganhei, viu?
Não ganhei, tá? Mas não foi negligência, tá? Não, mas eu foi. entendo. Ó, eu pedi muito, nem que fosse para receber pouco. Depois ele me deu. Mas eu sou carente da atenção. Eu sou carente de um abraço. Eu sou mesmo. E não acho que é humilhação falar isso. Não me sinto envergonhada. Não me sinto, faz 28 anos que somos casados. E eu sinto a necessidade de falar. E se daqui mais 28 anos eu precisar falar, me dá um beijo, me dá um abraço, eu vou pedir. Isso não é mendigar o amor. Isso é boa comunicação. Tá vendo, Darcy? Você mandou uma mensagem para mim falando do Destinos Curados com mimadinho. Sou até hoje, Darcy. Entendeu? Porque no meu Destinos Curados a bispa fala, você sempre foi mimadinho, tal e tal. Eu sou mimadinho até hoje. Quem não quer ser mimado? Não é verdade, não? Ninguém. Não, homens, quem quer ser mimadinho? Levanta a mão. Aí, ó, pronto. Toma! De novo, homens, quem quer ser mimadinho? Aí, Mulheres, quem quer ser amada? Hein? Isso, ó, vocês querem ser mimadas. Mas, ó, vamos falar assim, se existe uma receita, né? O homem quer ser bem cuidado, o homem quer ser paparicado. E a mulher quer ser amada. Ela precisa sentir amada. Isso é bíblico. Por isso que Deus fala... Maridos, amem as suas esposas, como Jesus amou a igreja. Isso é um mandamento, eu olho como mandamento. Quer ser abençoado? Siga isso. Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, eu quero amar. E mulheres, se posicione, mime seus maridos, mime, porque aí eu falo que é a cola perfeita para a engrenagem rodar, entendeu? Aí, falando do pedir, falar, né? Aquele que não pede, não recebe. E se eu não pedir para o meu marido, eu não vou receber. Por quê? Eles são distraídos. Até hoje, vai procurar alguma coisa, não acha. Né? Cadê a Cibele? Ela está por aí? Eu achei aquele livro que ele estava procurando, viu, Cibele? Fácil, fácil. Homem não acha. Homem não está atento. É porque não me ama? Me ama. É um grande homem? É um grande homem. Mas eu preciso... Mas não acha as coisas. Achei aquele livro, viu? Fácil, fácil. E é isso aí. Pede, fala, comunique-se. Aqui, continuando, no esgotamento físico e emocional. Isso aqui depende de nós, do esgotamento. Não deixe, não tenha uma rotina excessiva, tem momento de descanso, mantenha os seus exames em dia, para saber se é fisiológico ou se é excesso de trabalho. Você tem que ter um tempo para você. Agora, essa parte da correria, quem faz a sua agenda é você. Eu não tenho tempo. O problema é seu, o problema é meu, o problema é dele. Tem que encaixar. O casal tem que ter um momento. E uma coisa que... Projeta lá para eles. Projeta lá. Uma coisa que, quem quiser tirar foto, né? Uma coisa que eu tenho que ficar atenta ao bispo. Ele é muito família. Família, família, tudo é família. E eu sempre falo, um dia na semana tem que ser nosso. Tem que ser nosso. Ele não está errado pensar na família, mas a agenda tem que ser ajustada. Até porque quando a gente fica velhinhos, né? Vai ser só eu e você. E assim vai. Vai demorar. Pressão financeira. Vai demorar para ficar velhinho. Você está quase 50, hein? Eu não. Só ele envelhece. Pressão financeira, falta de administração. Primeiro, nós temos ensinado que o dom da riqueza vem de Deus. Mas uma das coisas que a gente acumula, guarda dinheiro, é gastar menos. Então, às vezes, você está indo correndo atrás e o dinheiro está correndo de você. Então, administrar melhor para que você possa ter uma qualidade de tempo. Gasta menos para você render aquilo que você tem. E outros, né? A gente não sabe o que está roubando a sua alegria. O que a gente listou aqui são os principais tópicos. E depende de você analisar e corrigir. Isso tudo que nós estamos falando tem que estar com o coração muito limpo e aberto.
viu? Para que você, em nome de Jesus, 2021, o que tiver que deixar, deixe aqui. Entre com uma mentalidade diferente em 2022. Porque a promessa que Deus tem para nós é muito grande. E não pode ser a mesma Liliane ou o mesmo Maurílio. Tem que ser uma Liliane elevada e um Maurílio elevado. Tem que ser você de forma... Leve Raquel para 2022. Leve Israel e não Jacó para 2022. Versículo 4. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, diga comigo, façam tudo que ele mandar. Ah, se todo mundo fizesse isso. O segredo esteve aqui, nessa palavra. Façam tudo que ele mandar. Jesus, ele usou o que estava à disposição ali. Os servos, as talhas e a água. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, olha como diz, quando os potes estavam cheios, as talhas eram espécies de vasos de pedra, lapidados, cavados, que podiam caber entre 80 e 120 litros de água. Tem uma coisa bastante interessante. As talhas estavam vazias. O Senhor mandou encher de água. Sabe o que significa água na palavra? 2 coisas. Diga comigo, a palavra e o Espírito Santo. As talhas estavam vazias. Jesus mandou encher de água. Encher da palavra e encher do Espírito Santo. Porque ele ia transformar a água em vinho. Entendeu ou não? Ele ia transformar aquilo que as talhas estavam cheias. Ele ia transformar em alegria, em celebração. Ele ia devolver a alegria. Uma talha, quanto mais funda, quanto mais lapidada, mais profunda, mais água. Significa mais vinho, mais alegria. Então, pouca água, pouco vinho. Muita água, muito vinho. O milagre no casamento está diretamente relacionado com o investimento que nós fazemos em cultivar a presença de Deus na nossa vida. O quanto temos nos alimentado da palavra, o quanto do Espírito está em nós. Está totalmente relacionado à vida espiritual. Sabe o que significa essas talhas? Eu vou trazer aqui, eu quero que você preste atenção nisso, porque eram 6 talhas. As 6 talhas seriam cheias de água. E aquela água seria transformada em vinho, em alegria, certo? Sim ou não? Prestou atenção ou não? Então vamos lá. A talha, ela pode ser... A talha, na verdade, somos nós. Somos nós. A talha pode ser o perdão. Quando a talha se enche do perdão, uma dessas talhas vai ser transformada em alegria. Eu não coloquei para vocês a semana passada, porque essa não era a direção, mas sabe aquele encontro de Jacó com Esaú? Quem estava aqui? Se lembra?
Vai lá nas referências que eu dei, você vai ver uma coisa linda lá. Quando os irmãos se encontraram e se abraçaram e liberaram o perdão, o texto diz que eles choraram. E Jacó disse assim: é como se eu estivesse vendo a Deus. O perdão, ele é libertador. O perdão nos faz ver a face de Deus. Por isso que o perdão é como uma talha que é transformada em alegria. A talha do amor, amor é mandamento. Eu não amo se eu tenho vontade, é um mandamento. Amem, amem, não priveis ninguém de amor. É um mandamento. Ah, não amo se eu tenho vontade, é mandamento, querido. E eu preciso seguir o mandamento do Senhor. A gente quer receber o amor do Senhor, mas não quer dar amor. E nós recebemos o amor de forma incondicional. A talha da renúncia. Nós sempre falamos que casamento é feito de renúncia. Casamento que não tem renúncia está fadado ao fracasso. Porque renúncia é ceder. E a gente cede por amor. Amém? Estou acelerando um pouquinho aqui, porque o tempo avançou. A talha do respeito. Tem casamento que suporta o desrespeito? Sim ou não? Não. Não tem casamento que suporte o desrespeito. Tem gente se separando, dizendo que se ama, mas por quê? Porque não tem casamento que suporte o desrespeito. Tem que haver respeito. O casamento, a talha da admiração, nós sempre falamos sobre isso, que às vezes esse é um problema muito sério nos casamentos, né? Nenhum tem preocupação com a imagem que está transferindo. E admiração, é bom a gente recordar que eu não tenho como exigir que a Liliane me admire e não tem como ela exigir que eu a admire. Essa é uma responsabilidade individual de cada um. Eu tenho uma imagem a zelar, uma imagem a construir. Assim como diante dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, e assim como a Liliane. Então, eu preciso estar com essa talha cheia, eu preciso encher para que seja transformada em alegria. A talha da doação. Casamento é doação, é entrega, é isso. Criação de filho é doação, não é verdade? O que a gente aprende aqui? Que as coisas não acontecem do nada, elas são construídas, são cultivadas, não acontece de graça. A gente vai construindo, e você vai colhendo o benefício disso, você vai colhendo a bênção, o resultado dessa construção. E a talha da gratidão. A Bíblia fala da gratidão. Tudo está na gratidão. A gente precisa agradecer a Deus por tudo e não só. Eu preciso agradecer a Liliane por todo o bem que ela me faz, o cuidado dela por mim, o amor dela por mim, a paciência dela comigo. Ela tem que ter gratidão pelo que eu faço. Hoje não há gratidão a nada. Tem pessoas que vivem para reclamar de tudo. Está aí vazio, como é que Deus vai transformar se não há? Projeta para eles lá. Se não há perdão, amor, renúncia, respeito, admiração, doação e gratidão. O resultado de tudo isso é milagres e transbordos de alegria. Quem está entendendo, por favor? Disse: agora tire um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Disse ele: depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora.
Na época de Jesus, um anfitrião normalmente servia o primeiro, o melhor e mais caro vinho. Ele era servido primeiro. E mais tarde, depois que todos já tinham bebido bastante, serviam o vinho mais barato. Os convidados já tinham bebido bastante, né, o suficiente, e provavelmente eles nem percebiam a qualidade ruim, né, do vinho, que já era um vinho de qualidade inferior. Isso significa o seguinte: isso tem acontecido em muitos relacionamentos. O melhor vinho já acabou faz tempo. Já foi o tempo. O melhor vinho acabou e outros já estão na qualidade ruim, num vinho ruim. Sabe, um casamento ruim, de baixa qualidade. E o pior, que do ruim acaba. O vinho ruim era servido por último, mas depois acabava. O que aconteceu naquele casamento que Jesus estava? Serviram o melhor, depois veio o pior e acabou. E quando acaba, não tem mais alegria. Acabou a alegria. E esse não é o propósito. Eu quero chamar a atenção para a qualidade do milagre. Jesus deu o que havia de melhor em matéria de vinho, a ponto do mestre Sala se impressionar e comentar sobre, né? Normalmente o vinho, servem o melhor vinho depois, e depois de ter desfrutado do melhor, se oferece o pior, mas ali Jesus estava oferecendo o melhor vinho por último. Como nós falamos anteriormente, a maioria dos relacionamentos conjugais bebem o melhor vinho nos primeiros anos. Depois a qualidade cai. E é assim até que acabe. Mas quando Jesus faz um milagre, o que se experimenta é algo inédito, muito superior a tudo que já se experimentou até então. Deus nos dá o melhor sempre, nós temos visto isso dia a dia nos casamentos. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Sabe o que nós aprendemos com Jesus? Que o melhor não é o primeiro. O melhor vocês deveriam estar vivendo agora. E conforme os anos passam, melhor, a cada ano melhor. O que é considerado um vinho melhor? O novo ou quanto mais velho, melhor? Quanto mais velho, melhor. Então por que os casamentos, nos primeiros anos são maravilhosos, depois um caos? Está errado. Está errado. Conforme os anos passam, deveria estar melhor. E esse é o propósito. Deus não é apenas o criador do casamento, Ele oferece a manutenção. Quando isto acontece, não somente nós somos beneficiados com um lar melhor. Quando você tem um casamento melhor, a sua família vai estar melhor. Alegria, prazer, lares, famílias cristãs deve ser da mais alta qualidade. A sua família tem que ser da mais alta qualidade, o seu casamento tem que ser da mais alta qualidade. O texto diz: esse sinal em Canaã da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez, com isso ele, diga comigo, manifestou sua glória. E seus discípulos, o que está escrito? Os seus discípulos creram nele. Olha os meus discípulos aqui, Você viu minhas primeiras ovelhas aonde estão? Sabe por quê? Porque eles têm visto a cada ano o vinho se renovando. A cada ano um vinho de melhor qualidade. A cada ano
o renovo, o vinho novo, a cada ano. O propósito aqui hoje, esta noite, se você reconhece que o vinho acabou ou está acabando em seu casamento, nós vamos orar hoje. Nós vamos orar hoje para Jesus operar esse milagre. Sabe, essa transformação ou essa renovação. Nós vamos pedir ao Senhor para entrar na sua família, entrar no seu lar, no seu casamento e realizar essa transformação. Quem crê nisso? Quem quer isto? Gente, é lindo isso. Isso é maravilhoso. Esse projeto de Deus, esse propósito de Deus poderoso, a maior bênção que Deus deixou para nós é a família, é o casamento, um relacionamento prazeroso, um lar de amor. Essa é a maior riqueza de um homem. Esse é o maior tesouro de um homem. E se está escrito na palavra, isso tem que acontecer. Não acabou. O melhor tempo não ficou no passado. Diga assim: o melhor tempo ainda está por vir. Você não viveu ele ainda. Vocês não viveram ele ainda. Eu disse essa semana, olha que coisa linda. Que dia foi que eu comentei sobre isso? Eu tenho compartilhado com vocês a transformação do casamento dos meus pais. Depois de quase 50 anos, 40 e tantos anos que parecia que aquilo ia terminar mal, que não tinha jeito. Hoje meu pai e minha mãe, outro dia minha mãe falou para mim: teu pai tem me dado tanta alegria. Nós estamos tão em paz, tão felizes. Meu pai foi me cumprimentar no meu aniversário, agora dia 11. Meu pai vira para mim e diz assim: filho, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu assisti os Destinos Curados, e eu vi quando a Cléo disse: filho, se você dependesse de exemplo para ter se tornado um bom marido, um chefe de família exemplar, se você dependesse de exemplo, você não teria sido. Ele falou: eu vi, e eu quero te pedir perdão, meu filho. Eu quero te pedir perdão por não ter sido esse exemplo. Eu quero te pedir perdão por não estar presente, por não ter sido exemplo. Eu quero te pedir perdão pelos erros. Eu quero te pedir perdão. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Que trabalho que Deus fez. Meu pai não titubeou, meu pai não gaguejou. Meu pai não ficou enrolando. Ele não ficou enrolando para dizer: olha, sabe o que eu quero te dizer? Se eu te fiz alguma coisa, não, ele já chegou ao objetivo. Eu quero te pedir perdão por não ter sido um exemplo para você. Eu quero te pedir perdão pelos erros que eu cometi. Eu quero deixar esse registro, meu filho. E ele chorou no telefone. E eu disse: pai, eu quero que você fique em paz. Pai, quando a gente compartilha essas coisas, é só para ajudar outras pessoas. Porque para mim, não importa quem o Senhor foi. Para mim, importa quem o Senhor é hoje. O homem que o Senhor é hoje. O marido que o Senhor é hoje. O que o Senhor é para minha mãe. Para mim, a imagem que vai ficar é essa de hoje. Não é a do passado.
Isso é poderoso. E eu falo isso, eu falo com sinceridade. Porque eu não tenho lembranças das coisas erradas dele. Se ele partir hoje, vai ficar o quê? Os últimos atos dele. Não é quem ele foi, é quem ele é hoje. Está entendendo ou não? Sim ou não? O nosso legado, a nossa história, nós deixamos. E hoje, minha mãe, que uma vez eu lembro da minha mãe dizer assim, quando eu brincava com ela e falava, mãe, eu brincando, eu falava, mãe, eu acho que o seu final é com o seu Maurílio de volta, hein? Ela falava, que Deus me guarde, meu filho, Deus me livre, Senhor, tem misericórdia de mim. A mesma mulher hoje diz para mim, se ele partir hoje, eu vou sentir muita falta. E hoje, o meu pai está dizendo para minha mãe, que Deus me leve primeiro, porque eu não tenho estrutura para ficar sem você. O vinho novo ficou por último. O vinho novo ficou por último. A alegria, o final, diga comigo, é melhor do que o começo. É assim na nossa vida. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, segure a mão da sua esposa. Segure as mãos dela. Com os olhos fechados. Deus vai dar um vinho novo a vocês. Uma alegria nova no seu casamento. É tempo de renovo. É tempo de transformação. Lembre-se que Jesus, ele realizou em frações de segundo o que levaria anos para acontecer. E ele faz de novo. Sabe quantos anos demoraria para produzir um vinho de alta qualidade? É só você pensar. Do preparar a terra, do plantar, esperar crescer. Quando essa videira estivesse madura, colhe, produz o vinho, espera ele fermentar, e envelhecer, levaria anos. Ele fez o melhor vinho, da mais alta qualidade, em segundos, frações de segundos. Ele acelerou os processos. Abra os corações, porque ele vai acelerar os processos. E esse será o primeiro de uma sucessão de grandes milagres que acontecerão na vida de vocês. Vou repetir. Esse será o primeiro de uma sucessão de grandes milagres que acontecerão na vida de vocês. Depois daquele milagre poderoso, ali em Canaã da Galileia, ele realizou uma sucessão de milagres estrondosos, poderosos. Tome posse do vinho novo hoje. Uma nova vida, um novo relacionamento, um casamento renovado e cheio de alegrias. Eu sei que você quer isso. Vocês querem isso. Mas são decisões que precisam ser tomadas. Eu quero essa alegria, eu quero esse vinho novo. Em Eclesiastes 7:10 diz assim, pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Coloca o versículo aqui, por favor. Lê aqui, por favor. Pare de chorar lembrando dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Não, querido.
Pare de chorar pelos velhos tempos, que você não viveu ainda, o melhor tempo está por vir. O melhor tempo não ficou no passado, o melhor tempo está no futuro. Creia nisso dentro de vocês. O melhor tempo de vocês e ainda vocês não viveram. Bispo, mas nós já vivemos algo maravilhoso no começo e depois então. Só que o que Deus tem para o final é muito superior ao que fez no começo. O texto diz: o Eterno abençoou a vida de Jó mais do que no início. Eu acredito que Deus está derramando nesta noite uma unção poderosa de renovo. Diga assim: eu quero esse renovo. Diga: nós queremos esse renovo. Deus, com os olhos fechados, Deus está derramando aqui nesta noite uma unção poderosa de renovo. Seu casamento será muito melhor do que foi no início, muito superior ao que foi no início. A sua família, muito mais feliz e abençoada do que já foi um dia. Acredite nisso. Jó 8,7 diz: você estará muito melhor do que jamais esteve. Você estará muito melhor do que jamais esteve. Creiam e tome posse. Tome decisões aqui hoje. Tome decisões aqui hoje. Vou pedir mais uma vez. Vocês que estão em casal, abrace o seu cônjuge, por gentileza. Abrace o seu cônjuge. Isso. Tome decisões aqui hoje, de ajustar o que precisa ser ajustado. Tome uma decisão e diga sim: nós vamos fazer dar certo. Nós vamos fazer dar certo. Nós vamos fazer dar certo. Isso é poderoso. Nós vamos fazer dar certo. Sabe por quê? Porque o que tiver que fazer, nós vamos fazer. Porque nós vamos fazer dar certo. Receba um vinho novo em nome do Senhor Jesus. Você que está sozinho, você que está aqui, você que é solteiro, você que está representando a sua família, se coloque nessa posição. Modele essa família. Coloque diante dos seus olhos o modelo de família que você quer. Coloque diante dos seus olhos o modelo de família que você vai construir. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por vocês. E vou orar e vou pedir a Deus hoje essa renovação. Eu vou pedir a Deus esse vinho novo para a vida de vocês. Porque este final de ano, Deus está preparando vocês para um ano incrível. Deus está preparando vocês para coisas grandiosas, poderosas. Deus está preparando vocês para algo estrondoso. E Ele precisa de uma família ajustada. Ele precisa do casal ajustado. Ele precisa operar através da tua vida, da tua casa. As pessoas creram, as pessoas viram a glória de Deus através daquele milagre. Quantas pessoas vão glorificar a Deus através do milagre na vida de vocês? Com essa família abençoada, com esse casamento abençoado, que esse vinho novo, essa alegria, essa celebração na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova corações aqui hoje. Renova casamentos aqui hoje, Senhor. Que hoje as talhas sejam cheias. Que hoje, cada uma das talhas, a talha do perdão, a talha do amor,
a talha da renúncia, a talha do respeito, da admiração, da doação, da gratidão, seja cheia, em nome de Jesus. Que essas talhas sejam cheias. Vou repetir, que a talha do perdão, ela seja cheia nesta noite. Que a talha do amor, da renúncia seja cheia aqui hoje. Que a talha da admiração, da doação e da gratidão seja cheia. E ela vai ser transformada em alegria. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer vocês assim. Deus quer que a sua família glorifique o nome dEle. Deus quer que a sua casa glorifique o nome dEle. Deus tem propósito com vocês. Deus tem propósito com a sua família. Deus tem propósito com a sua casa. E Ele quer que a sua família glorifique o nome dEle. Ele quer que o seu casamento glorifique o nome dEle. Não, querido, o vinho novo não acabou. Não, o vinho novo não acabou. A alegria não acabou. Deus tem um vinho novo para vocês. Deus tem coisas novas para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Entra agora, Senhor. Entra agora, meu Deus. E que barreiras sejam quebradas, corações sejam limpos. Entra agora, Senhor, trazendo a renovação que só o Senhor pode. Faça esse milagre, Senhor. Essa transformação, meu Deus. Transforma, meu Pai. O melhor vinho não ficou no passado, não. O melhor vinho não ficou no início do casamento, não. O melhor vinho está chegando. O melhor tempo está chegando. Um tempo de glória, de paz, de muito amor. Oh, meu Deus, de muita celebração, de muitas alegrias. Receba em nome do Senhor Jesus hoje esse vinho novo. Receba hoje esse vinho novo. Receba. Libere amor para o teu cônjuge agora. Dê um abraço nele que faça ele se sentir amado por você. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. E faça com que o quanto ele é importante para você, o quanto você o ama. Não dê um abraço frio, dê um abraço quente, caloroso. E diga: eu te amo. Eu preciso de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero ser melhor a cada dia. Me perdoe as negligências. Me perdoe os erros. Me perdoe as falhas. Porque eu quero ser melhor. Eu vou cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Você é um presente de Deus para a minha vida. Você é um presente de Deus para a minha vida. É a hora de você falar. É a hora. Fala. Você é um presente de Deus para a minha vida. E eu vou cuidar de você. Isso, meu Deus. Vai derramando, meu Pai, da sua unção, da sua graça. Senhor, aonde está a sua presença, o milagre acontece. Meu Pai, os casamentos não precisam de mais tecnologia, ou mais viagens, ou mais isso ou aquilo. Meu Pai, o que eles precisam é que o Senhor se torne o convidado especial desse casamento. Porque quando o Senhor está, meu Pai, a magia acontece, o sobrenatural acontece. E este casal, meu Pai, nesta noite que está precisando, é desse milagre, meu Pai, da transformação. Abençoa, Jesus. E em segundos, meu Pai, a alegria voltou para aquele casamento. Senhor, este casamento que não tem mais alegria, Senhor, eles nem acreditam mais. Senhor, derrama. Derrama, Jesus. Derrama nessa talha, nessa Derrama, noite Jesus. agora. Derrama, meu Jesus. Pai, transforme, meu Pai, essa tristeza Derrama, e alegria. Senhor, Derrama. transforme. Faça o milagre acontecer em Faça. nome de Jesus.
Renova, Senhor. Renova aqui hoje os corações. Receba esse vinho novo. Receba esse vinho novo. Faça o seu cônjuge se sentir amado. Faça ele se sentir amado. Faça ele sentir esse amor que você tem por ele. Faça. E diga um ao outro que o melhor tempo está por vir na vida de vocês. O melhor tempo nós não vivemos ainda, meu amor. Diga isso. O melhor tempo nós não vivemos ainda. Nós vamos viver, meu amor. O melhor tempo nós vamos viver. Nós não vivemos ainda. O melhor tempo nós vamos viver. Viu? Vocês vão viver o melhor tempo. Ele está chegando. E Deus presenteia vocês nesse final de ano com esse renovo, com essa restauração, com esse milagre. O que acabou, Ele transforma agora. Ele enche e transforma. São duas coisas. Ele multiplica e transforma. Em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Sejam abençoados. E que a partir de hoje, Jesus seja convidado especial nessa casa. Que a partir de hoje, Jesus seja atuante nesta casa. Quanto mais a palavra entrar lá dentro, quanto mais o Espírito Santo estiver lá dentro, a palavra e o Espírito simboliza a água. Ele mandou encher de água. E Ele transformou a água que não tem cheiro, que não tinha sabor, que não tem doce, não é salgado. Ele transformou no melhor vinho. Sejam abençoados nessa noite. Sejam abençoados nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro algo novo sobre a vida de vocês. Eu declaro algo novo, poderoso, incrível, sobrenatural, sobre a vida de vocês. Eu declaro o melhor vinho, o melhor tempo da vida de vocês, a partir de agora. Eu declaro que volte a alegria, que volte a celebração, o prazer nesse casamento. Esse casamento vai ser festa todos os dias. Em nome de Jesus. Esse casamento será festa, prazer, celebração, todos os dias. E essa família será uma família modelo que muitos vão modelar. Que muitos olhem para a tua família e digam: eu quero uma família como a tua. Que muitos possam colocar na capa do celular. Que muitos possam colocar nas suas orações: eu quero uma família como a família de vocês. Eu quero um casamento como o casamento de vocês. Que os filhos de vocês possam dizer: eu quero um casamento igual do meu pai e da minha mãe, como do papai, como da mamãe. Eu quero ser um homem como meu pai. Eu quero ser uma mulher como a minha mãe. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus a vida de vocês. Acenda as luzes, por favor. Acenda as luzes. Levante as mãos agora, os casais. Em nome do Senhor Jesus. Abra o teu coração e receba essa unção. Abra o teu coração e receba o vinho novo hoje. Receba o renovo hoje na vida de vocês. Saia daqui para viver algo incrível, poderoso, sobrenatural. Saia daqui hoje, em nome do Senhor Jesus. O milagre da transformação está acontecendo nessa noite.
E saia daqui com essa convicção: o melhor vocês não viveram no passado, o melhor vocês vão viver a partir de agora. É o melhor tempo da vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todos vocês, eu abençoo o casamento de vocês, e eu profetizo essa transformação milagrosa, poderosa, incrível, que vocês não se reconheçam, que vocês não se reconheçam, que vocês não reconheçam o casamento, nem se lembre mais, porque vai ser tão bom a partir de então, tão maravilhoso a partir de então, que vocês não vão lembrar nem do passado mais. Em nome do Senhor Jesus, receba esta unção. Eu abençoo a vida de vocês. Saia daqui com vinho novo, saia daqui para viver algo novo, algo incrível, poderoso e sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: nós cremos, nós recebemos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Diga: obrigado, Senhor, obrigado por esse milagre. Diga: eu tomo posse dessa transformação. Ó, depois daquele milagre, naquele casamento, foi uma sucessão de milagres que o Senhor operou. Diga assim: este é o primeiro de uma sucessão de milagres, coisas estrondosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais, que acontecerão na nossa vida, no nosso casamento, em nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, para Jesus bem forte.